Bom dia. Vamos falar com Deus. Feche os olhos, por gentileza. Pai querido, Pai amado, estamos, meu Deus, nessa madrugada, iniciando o dia, Senhor, e aqui na Sua presença. Meu Deus, isso é que é chamar a Sua atenção. O que estamos fazendo, meu Deus, é pequeno, meu Deus, perto do que o Senhor fez, mas que o Senhor receba esse sacrifício. Paulo diz, meu Deus, que devemos ser sacrifícios vivos. Isso aqui importa, meu Deus, para o Senhor. Meu Pai, o Senhor fala que eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontram. Nós estamos aqui, meu Pai, com muito amor, com muita gratidão. Meu Deus, eu não sei todos os corações, meu Deus, ou melhor dizendo, só o Senhor sabe os corações, as intenções, as motivações, meu Deus, de cada um, as situações que estão vivendo, mas o Senhor, meu Deus, conhece, meu Pai, que quando buscamos o que é certo, buscamos o Teu reino, buscamos a Tua justiça, toda a nossa vida é consertada, é acrescentada, é curada, é abençoada. Não é só, meu Deus, todas as demais coisas, mas sim, meu Deus, começamos a ter vida, meu Deus, obrigado. Obrigado, meu Pai, por ter saúde para sacrificar, meu Deus, aqui nessa madrugada. Obrigado, meu Deus. Eu peço que o Senhor, meu Pai, anote cada nome, meu Deus, a cada ato, a cada intenção, meu Deus, que, meu Pai, que isso aqui não fique em vão, porque eu sei que não vai ficar. Isso é um sacrifício, Senhor. E que todos aqui, meu Pai, recebam aquilo que estão buscando, meu Deus. Recebam, meu Pai, uma autoridade, recebam um relacionamento, recebam vida, recebam, meu Pai, uma ressuscitação, meu Pai, financeira, conjugal, familiar e espiritual. Que dessa madrugada, meu Deus, o Senhor, meu Deus, comece a destravar, desamarrar, acelerar, abençoar, derramar sobre nós tudo aquilo que realmente importa, meu Deus. Meu Pai, nos dê, meu Pai, esse coração. Porque a partir dele, Senhor, que viveremos, meu Deus, meu Pai, o melhor tempo da nossa vida. Eu creio nisso. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um. E peço que o Senhor direcione essa reunião, esse trabalho, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito, meu Pai, conduzindo, nos ajudando, me abençoando, me direcionando, meu Deus, para esse trabalho, para essa madrugada. Eu creio, eu agradeço e eu tomo posse, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Maravilhoso, maravilhoso. A bispa sempre usa uma frase que eu acredito que a maioria já gravou bastante. Humildade é igual promoção. Vamos repetir, vamos dar aquela forcinha nessa madrugada. Humildade é igual promoção. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz: como imagina em sua alma, assim é. Quando nós falamos disso, imagina vem da onde? Vem da mente. Vem dos pensamentos. Da maneira que nós imaginamos a nossa vida, da maneira que nós imaginamos quem eu sou em Deus, assim será. Isso Paulo, ele nos ensina muito em Romanos 12. Romanos 12 na NVI primeiro, por gentileza. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, através da mente, de uma transformação, de não se amoldar, começamos aqui a se tornar nova criatura. É muito importante nós entendermos sobre a natureza. Nós temos uma natureza pecaminosa, suja, uma natureza que já nascemos com a inclinação para o mal,
Mas, quando aceitamos Jesus, tudo deve mudar. Ele não, o Senhor não nos ensina que vamos melhorar, mas sim é água para o vinho. É 180 graus. É transformar do branco para o preto, do azul, do vermelho. É uma mudança completa. Se você ainda tem ranço do mundo, é porque não houve uma renovação integral. A bispa sempre fala, mudança tem que ser radical. Porque se não é, mudança parcial não é mudança. Então aqui Paulo já ensina aqui. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Se você tiver um conceito que você é melhor que alguém, daí você já começa a perceber, eu não sou humilde. Mas bispo, eu não posso saber das minhas capacidades, isso é outra coisa. Saber que você é capaz, saber que você tem graça, Paulo ainda, é que eu não pedi para eles separarem. Mas Paulo ainda fala, quer ver? Vê se eu acho aqui. Paulo ainda fala que trabalha muito mais dos que os discípulos. Eu trabalho muito mais do que os discípulos. Por quê? Porque eu tenho graça para isso. Do que todos, inclusive, ele disse. Quer ver, ó? Aqui. 1 Coríntios 15, do 10. 1 Coríntios 15, 10. Eu estou lendo a versão NTLH. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que me deu, não ficou sem resultados. Presta atenção. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros discípulos, todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim não importa se a mensagem for entregue por mim ou se for entregue por eles. Importante que foi isso que todos nós anunciamos e foi isso que todos nós cremos. Às vezes a gente fala, né, eu tô aqui, eu tô trabalhando tanto, bispo, eu tô fazendo tanta coisa, tô com tanto trabalho. Agradeça a Deus que você teve graça para isso. Na versão NTLH, em Romanos 12, eu já pedi para separar também, que eu gosto dessa versão. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa, não é 99,9, repita comigo, completa. Mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Porque tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Às vezes você vive uma situação ruim e você está achando que não é boa, é maravilhosa. Às vezes, se você olhar para o sentido humano, você vai falar para Davi que ele teve um grande problema quando enfrentou Golias. Mas foi dali que as coisas começaram. Ele não foi um problema, ele foi uma escada, Golias. Continuando. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Se nós não tivermos a mente, os ouvidos, os olhos, o nariz, a boca, o tato, tudo humilde, alguma coisa vai escapar. Alguma coisa vai te influenciar. A humildade tem que ser completa. A mudança tem que ser igual o Paulo está dizendo aqui, tem que ser totalmente completa. Transforma por meio de uma completa mudança de mente. O que acontece quando não damos lugar a essa renovação de mente? Uma imagem, ou melhor, uma autoimagem mentirosa. Quando nós não mudamos a nossa mente, a nossa autoimagem, uma imagem de que muitas vezes eu me achando melhor que eu sou,
ou uma imagem que eu acho que eu sou inferior, ou uma imagem que eu acho que eu sou uma pessoa muito humilde ou muito arrogante, uma imagem que eu sou muito grande, mas sou muito pequeno também. Então, a autoimagem vai dirigir o nosso comportamento. A gente tem que saber, eu estou me comportando por quê? Aí a gente faz as perguntas. De que maneira eu me vejo? Agora, de que maneira eu penso? E você vai fazendo o caminho de volta, até você encontrar por onde foi que a brecha, ou melhor, que o diabo entrou. O que você acredita sobre você é o que vai definir o teu comportamento, a tua vida, o teu emprego, o teu relacionamento, as vezes que você vem na igreja, a forma que você trabalha o seu propósito, a maneira que você jejua, a maneira que você realiza as coisas de Deus, a maneira que você negligencia ou respeita, se eu tenho temor ou não, se eu guardo o mandamento ou não. Então a maneira que eu me vejo, a maneira que eu enxergo, ela vai definir toda a minha vida. E se você acredita que foi justificado em Deus, você precisa ser uma nova criatura. Se Deus justificou, se Deus realmente, você acredita na morte da cruz, você acredita também na ressurreição, você acredita que Ele veio e está aqui sim, e eu tenho poder através de Cristo Jesus na minha vida. E sim, Ele me ama e Ele me aceita, como eu acabei de falar agora há pouco nos jovens. O amor é fundamental. Você não consegue abrir a Bíblia, você não consegue ler. Inclusive, sem amor e sem o Espírito Santo, né, você não interpreta ela. É um livro aberto e fechado. Se acredita que é incapaz, porque se você olha a sua imagem e ela não te... você já tem uma mentalidade de incapacidade, de egoísta, uma mentalidade miserável, uma mentalidade imoral. Olha, se você quer saber uma coisa, muitos homens e mulheres, a gente já atendeu, já tiveram, né? A gente vê, enfim, já tiveram problemas com vícios de pornografia, masturbação. E quando você tem esse vício e não se libertou ainda, você olha, o homem olha para uma mulher com pedaço de carne, a mulher olha para um homem com pedaço de carne, começa só a enxergar só o objeto, que agora é só um prazer, não existe mais mente, não existe mais fala. A pessoa que você, o homem olhando para a mulher se torna um objeto inflável, né? Que o homem não quer saber conversar, não tem amizade, não tem cumplicidade, não tem respeito. Se torna só um objeto. Por quê? Porque tem problema com imoralidade. Não fui liberto ainda. Não entende que aquilo é muito mais do que sexo. Muito pelo contrário. Sexo não significa muita coisa, né? Quando vem o quê? Primeiro a amizade, o respeito, a empatia, a compaixão, a empatia, a forma de ver, de tocar, de conversar, o respeito, toda essa amizade, né? Porque vai chegar num tempo, né? Meus avós estão aí já com 80 anos, né? E vai chegar num tempo, não dizendo que é impossível, tá? Que a gente já ouviu tanta coisa aí, né? Dizem que o azulzinho faz milagre, né? Não sei, eu não vou nem perguntar aqui quem já usou, mas eu sei que tem gente que é bem animada, né? Terceira idade, é como Caleb, né? Com um vigor de 40. Então, se alguém me chamar de Carlos, né, de Roberto, de Joaquim, eu não vou responder porque esse não é meu nome. Se alguém me chamar de mentiroso, de falso, de sem caráter, me chamar, me ofender de alguma maneira, eu não vou ligar e nem vou ouvir. Por quê? Porque minha autoimagem não é ligada com alguém fala. Se alguém falar para mim e isso me ofender, é porque há uma raiz disso. Se uma pessoa que se sente rejeitada, é uma pessoa que planta rejeição. Então, se alguém me chamar de fraco, derrotado, eu não sei, eu não vou nem responder. Porque eu acredito que eu sou corajoso, eu acredito que eu sou
eu tenho caráter, eu ando pelas verdades, pelas veredas da justiça, eu acredito em Deus, eu sou guiado pelo Espírito Santo, e ninguém vai poder me julgar ou me condenar. Vai falar do passado? Todo mundo tem passado. Ninguém pode ser maior ou melhor do que ninguém, achando que pode falar de passado de alguém. Todo mundo tem retrovisor, nenhum carro sai de fábrica sem retrovisor. Então, se você olhar para trás, você vai começar a lembrar. E se continua fazendo isso, dá para entender que muita coisa na vida dessa pessoa não anda. Por quê? Porque julga, condena, acredita que é melhor. Paulo ainda fala sobre isso. Então, Provérbios 4, 23. Tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa. Eu sempre falo, né? Um exemplo que ainda eu falei na segunda-feira, quando Davi chegou lá na fortaleza dos Jebuseus, né? O cara já começou a falar, eu vou botar os cegos, os coxos aqui, tal, eu vou botar eles aqui para brigar com você, porque você, ó... Outro versículo, e Davi conquistou a fortaleza. Eu gosto disso porque Davi não deixava entrar essas coisas. Se ele deixava entrar uma rejeição do pai, não seria Davi. Se ele tivesse deixado a rejeição do Saul, a rejeição de Eliabe, a rejeição do próprio Golias, né, que a gente sabe que ele ofendeu. Então ele sabia quem era. Davi é um exemplo de quem sabia quem era. Ele era em Cristo Jesus, ele sabia dos seus princípios, dos seus valores em Deus. Nenhuma conversinha fiada, querendo jogar na tua cara, querendo te diminuir, mexia com Davi. Davi nem discutia, inclusive. Então, aquilo que você pensa, eu sempre falo, toma cuidado com o que você ouve. Mas, bispo, agora eu já ouvi. Toma cuidado com o que você pensa. Bispo, mas agora eu já pensei. Toma cuidado com o que desce no teu coração, então. Porque aquilo vai mover e te mexer, e te modificar e te transformar. Porque pode até você ouvir coisas, mas isso tem que entrar e sair. A verdade, ela precisa prevalecer na cabeça do justo. Porque se uma mentira chegar, você vai remoer, vai descer o coração e você vai se desfocar. Vai se perder sabendo. Bispo, mas não importa. Não importa o que você sabe. A gente tem que saber que a gente precisa viver aquilo que falamos. Às vezes as pessoas falam que é corajosa, é forte, é ousada, mas chega no momento do dia mal, tá fugindo. Não dá valor nas coisas que Deus coloca. E você simplesmente age diferente daquilo que você acredita. A Bíblia diz que somos realeza de Deus. Eu falei ainda na segunda-feira, nós devemos reinar em vida, reinarão em vida. Como nós não estamos reinando na nossa área, uma área, primeiramente, é interna. Se você vence o inimigo interno, você vence o externo. Então, Paulo fala sobre isso, e ainda, com uma autoimagem distorcida, Saul ele se tornou um tirano. Ao invés de Saul, ele ter conhecido a Deus, entendido quem ele era em Deus, a gente sabe que, no caso dele, ele se transformou em um ditador. Olha o que a Bíblia nos fala em Provérbios 30. Há 3 coisas que fazem a terra estremecer, ou melhor, 4, que ela não pode suportar. O servo que se torna rei, porque aqui está falando de mente. Você não adianta estar sentado no trono de ouro, pensando como um plebeu, pensando como uma pessoa pequena. O tolo arrogante que prospera, a gente vê muita gente aí, é tão bobo, tem umas coisas que é tão boba. Olha, uns anos atrás, viralizou aquele cara lá, deixa eu lembrar o nome dele, eu não lembro o nome dele, só diz que é o rei do camarote, sabe?
ficava dançando com a garrafa de champanhe e tal, e aquela coisa boba. Diz que depois ele perdeu todos os clientes, quase a empresa fechou. Porque a pessoa que ela é abençoada e ela se perde fácil, a gente começa a descobrir quais as intenções dela, onde está seu coração, ela nunca conheceu a Deus, ela não pode ser promovida que já cai, a humildade é igual promoção, mas também a arrogância, a soberba é igual a queda. É igual destruição, e está aqui. O tolo arrogante que prospera, a mulher amargurada que, enfim, arranja um marido, e a serva que toma o lugar de sua senhora. Saul, ele era um homem alto, um homem bonito, diz que ele, alguns teólogos falam que ele de cabelo preto, era moreno. Um homem que tinha uma família e ele não se via dessa maneira. 1 Samuel 9 nos fala sobre isso. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorote, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul. Moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo que ele. Dos ombros para cima ele sobressaía a todo o povo. Ele, os mais altos de Israel, batiam no ombro de Saul. Ele era belo, era bonito. Era um povo vigoroso, ele era forte. A gente vê nas escrituras. 1 Samuel 9, 21. Saul respondeu, mas sou apenas da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Olha, a gente vê isso aí direto. Parece que isso aqui não não parece real. A Bíblia está dizendo que você é alguma coisa e você fala que não é. Deus chega e fala que você é e você fala que não é. O profeta está lá na tua frente falando que você é e você não é. O profeta está lá para te ungir como rei e você está falando que não é. Deus está falando que você é. Quem pode falar melhor do que aquele que criou? O Criador conhece a criação. Você não vai pegar o manual do seu carro e vai começar, olha a receita de bolo, o manual do carro serve para falar do carro. A Bíblia fala, sabe, a Bíblia está aqui para te falar sobre você também. Quanto mais você lê as Escrituras, mais você sabe quem você é. Quanto mais você ajoelha, mais você descobre seus pecados. Mais Deus te revela como você é sujo sem Ele, como você precisa dEle. E aqui era um homem que, apesar de ter aparentemente tudo, não tinha nada. Um homem que tinha tudo e não tinha nada. Por quê? Porque não via. Porque a mente era corrompida. Ele não acreditava. Aquela autoimagem de pequeno, insignificante, inseguro. Não só isso, né, mas miserável, um homem que vivia na rejeição, mostrou que ele foi colocado, foi dado poder para ele, e depois dali, quem ele aproximou dele, pelo menos que estavam aí em uma glória humana, né, cantando o nome dele, ele começou a perseguir. Tudo começou, e a gente viu que tudo começou a cair por terra. Por quê? Porque o povo de Israel, ele queria um rei. Ele pediu um rei para Samuel. Eles exigiram, por quê? Porque primeiro os filhos de Samuel não estavam bem aquelas coisas, como você já sabe. Segundo, eles ficaram falando, queremos um rei. Eles querem um rei. Nós queremos um rei agora. Não queremos amanhã, queremos agora um rei. Então toma aqui Saul. Por quê? Saul era a imagem que Israel queria. Era uma nação que queria imagem. Deus deu o que eles queriam. Você vê como é triste?
Às vezes Deus, quando responde o pedidos de muitos, é a desgraça do povo. Porque se Deus respondesse tudo o que você queria, talvez nós não estaremos nem vivos mais. Porque tem gente que faz pedido na raiva, tem gente que ora na emoção, tem gente que ora no vício, tem gente que vai pedindo coisas e coisas e coisas, e Deus sabe o que é melhor para mim. Eu não posso chegar no médico e falar, não, eu preciso disso. Não, eu vou te dar isso. Não, mas eu quero isso aqui. Não, você não vai receber isso aqui, rapaz. Teu problema é estômago. Você está me pedindo um remédio para dor nas costas. Não, mas o meu problema é isso. Não, mas o seu problema é dor de dente. Você está me pedindo uma pastilha bucal. Eu sou um médico, eu te conheço, eu sei o que você vai precisar, eu sei que você precisa. Davi precisava de um Golias na vida. As pessoas precisam, né, entender que Deus vai pegar os pequenos, os incapazes, ou na visão do mundo insignificante, para confundir o louco. O mundo não entende como um povo como nós somos felizes numa madrugada. Porque eles acham que a madrugada só tem que estar dançando, pulando, viajando, vendo filme. E a satisfação do justo está na presença de Deus. Essa é a nossa satisfação. Eu gosto muito quando aqui em 1 Samuel, o Samuel estava falando para Saul. Eu gosto muito a maneira que Samuel fala para Saul. Porque às vezes a gente lê essas passagens e não presta muita atenção. Mas eu quero ler com você aqui, ó. 1 Samuel 3,14. Na versão NVI. Mas agora o seu reinado não permanecerá. Ele não esperou. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou o líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Homem. A palavra é homem. O homem para nós não é gênero, é caráter. Deus, quando fala de homem, fala de mulher, fala de gente que não está aqui mais para para tomar leitinho, comer comida líquida, mas sim comida sólida. Quando Deus fala de homem, é homem. Não é molecagem. Deus não está procurando imaturo espiritualmente. Deus quer um homem. Deus foi lá e criou Adão homem. Senão podia ter falado menino. Senão podia ter criado uma criança lá no Éden. Senão podia ter criado um adolescente no Éden. Deus procura homem, gente que assume a responsabilidade, desde gente que se errou, eu errei, não arruma desculpa. Gente que não procura justificativa. Gente que dá teu nominho lá para ajudar alguma coisa e tá bancando todo mês. Gente que é Eliakim, é coluna para todo lado, é alicerce, é coluna no ministério, então eu vou ajudar, não, eu posso ajudar com o quê? Com sal, então todo mês vai ter um sal lá. Eu não vou decidir se o mês que vai chegar eu vou conseguir comprar 1 quilo de sal. Eu dei minha palavra. Homem é gente de palavra. Homem é gente que assume a responsabilidade. Eu sou um servo de Cristo. Não importa se amanhã eu vou ter comida na minha casa ou vou ter fartura. Eu vou cumprir aquilo que eu falei. Palavra de homem é palavra de homem. Então, Davi, ele entendeu isso. Davi entendeu o que é ser homem. Deus mandou Samuel ir lá ungir um homem. Porque o moleque já estava no reinado e já acabou de perder o reinado. Criança, na fé, não dura muito tempo. Sempre vai ter atitude de criança. Criança espiritualmente vai ter atitude de criança, sabe como? Quando é um pouquinho abençoado, não vem mais na igreja, se perde, para de
Orar, para de jejuar, não toma mais ceia, não respeita mais nada, larga trabalho social, espiritual, todo tipo na mão, assume algo e não assume. Por quê? Porque Deus não trabalha com gente que é imaturo, bebê na fé, bebês na fé. E Davi entendeu tanto isso, que olha que ele fala aqui em 1 Reis 2. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Cumpri meu propósito. Acabou. Agora, o que eu fiz durante a minha vida, os meus ensinamentos que eu dei para o meu filho, vai direcionar agora a ele. O que ele está falando agora aqui não vai mudar Salomão. Sabe por quê? Porque Salomão viu quem era Davi. Salomão acompanhou. Não adianta ser um mentiroso a vida inteira e falar para o teu filho falar a verdade. Ele não vai. Gente, as crianças seguem exemplos. E aqui ele entendeu o que é ser homem. E ele vai explicar um pouco para nós aqui o que é ser homem. O que é ser um cristão homem, uma mulher, uma cristã homem, pelo amor de Deus, uma mulher, uma cristã, um caráter, né? 3. Obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige. Isso é ser homem. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer por onde quer que for. Ou seja, aqui resume muito bem o que é ser homem. E não é fácil, porque a gente vive num mundo que mulher está assumindo o papel de homem assumindo o papel de mulher, né? Mulher, né? Eu lembro, eu fui numa reunião de condomínio, né? E aí eu tô lá, né? Tô sozinho ali, mas tem outros ali, casais ali do lado, né? Aí o pessoal pergunta para um casal ali, para o homem lá, tal. Então, você vai fazer tal coisa? Aí ele falou, aí eu não sei, a patroa que manda, né? Aí a patroa olhou assim pra ele assim, aí todo mundo ri, todo mundo achou engraçado que o cara era, né? Porque acostumou, né? Porque agora o marido pode ser banana e todo mundo ri, é legal, né? Bacana, a mulher vai, ela olha pro lado, ele já baixa a cabeça, não, porque ela que manda. Gente, a questão que não é respeitar a mulher, Jesus foi o primeiro a valorizar as mulheres. Elas têm um papel essencial. São hoje, maioria das vezes, é mais inteligente, é mais capaz, dá conta de várias, são multitarefas, coisas que o homem não é. Mulher, sim, tá, realmente, em muitas mulheres está em outro nível. A nossa líder é uma mulher, não preciso falar muito mais. Agora, a gente precisa de uma sociedade que foi ensinada de uma maneira certa. O homem é homem. Ele precisa assumir, ele precisa ser o sacerdote, ele é o cara que tem que criar outros homens. Então, Paulo ainda fala um pouco sobre isso aqui em 1 Coríntios 3, capítulo 1. Peguei até nessa versão porque a gente precisa entender algumas coisas aqui. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costuma fazer com pessoas que têm Espírito de Deus. Olha que tristeza, né? E eram para ter. Essa é a questão aqui. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo. Como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite, não com comida forte. Você ficava comendo comida fraquinha, comida assim, sabe, vegana, né? Nada contra os veganos, mas comida assim que coisinha, sabe? Você não dá para dar muita coisa não, senão engasga. Primeiro, o dente espiritual não está forte, muitos estão banguelo. Outros têm problema já de estômago, já se enjoa, né? Quando fala de uma parada, arrependam-se. Ai, meu Deus, que dor no estômago, já começa a se remexer na cadeira.
Porque arrependimento gera mudança, mudança gera esforço, esforço gera mudança de mente gera o quê? Nova criatura. Pois vocês não estavam prontos para isso. Meu Deus, eu não estava pronto. Imagina eu poder falar aqui, vocês não estão prontos para ouvir. Paulo estava falando isso. E ainda não estão prontos. Porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando a gente tem mente dividida, quando a gente se amolda do padrão, quando a gente continua com o mesmo comportamento, como a gente vem na igreja, mas na outra semana tá saindo com os amigos, tá na festinha, vai pro happy hour, é casado, mas vive em Tinder, vive em TikTok, vive em Facebook, vive em YouTube, olha tudo que é errado, fica procurando, no exemplo como pai, como amigo, como irmão, como filho, como funcionário, como cristão. Aí, como o Paulo vai poder falar com gente que não é de Deus? Porque vivem como se fossem pessoas deste mundo, quando não existe, quando existem ciumeiras e brigas entre vocês. Nossa, mas é tão triste, gente que fica procurando briga na igreja, briga no trabalho. É triste, é bem triste isso, porque eu não espero, nós pelo menos, né? Paulo está dizendo aqui, não pode esperar isso do mundo, mas não do cristão, não daquele que conhece a palavra, não daquele que, na teoria, se tornou uma nova criatura. Agora, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo? E fazem o que todos fazem? Porque a gente está falando de atitudes. Falar, até papagaio fala. Paulo está querendo atitudes. Tenham atitudes que provam que vocês são nova criatura, que vocês se converteram, que vocês conhecem a Deus. 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Paulo estava levando as pessoas a pensarem aqui, né? Olha uma coisa, quer ver que eu provo para vocês que isso é mais atual? Isso é mais atual do que o jornal, a notícia que vai sair amanhã? Quer que eu te provo? Quantos estão falando agora? Eu sou do Lula, eu sou do Bolsonaro. Quantos estão falando? Eu sou da vacina e eu sou contra a vacina. Cristão no meio. Quantos estão falando? Né? Bota máscara, tira máscara. Já acontece isso. Isso acontece dentro das igrejas. Porque de lá eu não me importo. Agora, tá. Mas você não toma vacina? Mas então eu não posso. Olha, não preciso ir muito longe. Né? Preciso ir muito longe. O próprio seu Eurico aqui, né, se transformou numa pessoa, como se diz, um extraterrestre perto da família. Todo mundo fez, né, e se vacinou. Ele tem a sua visão. Né? A visão é dele. Ele decidiu tomar outra atitude. Excluíram. Por quê? Porque o diferente é assim. Prego que é destacado é martelado. Nada que é diferente é bom. Sabe? Porque o diferente, ele traz... O diferente em Deus, obviamente, né? Ele traz um esforço. Ele precisa... Você se sente incomodado com aquilo. Por quê? Porque você está sendo mais macho que a pessoa. Você está sendo mais homem. Você está tendo mais disciplina. Você tem mais comprometimento. Isso incomoda. Agora vive com essa discussão. Cristão vai lá, o outro posta não sei o que, tá lá. E aí vai nos comentários, tá lá, um falando do outro. Aí o outro fala uma asneira, alguma coisa falando besteira da Bíblia, algum pastor. Vai lá os cristãos querendo combater, querendo brigar. Presta atenção, anota isso na tua parede. Deus não procura defensor, Deus não procura advogado, Deus não está procurando juiz, Ele procura testemunhas. Quando nós entendemos isso, vamos entender, eu não preciso defender a Deus, Ele não precisa de defesa. Ele precisa de pessoas que testemunham a glória dEle, testemunham as bênçãos que Ele pode fazer, testemunham a mudança de mente. Ele quer gente que testemunhe que você é uma nova criatura. É dessa forma. E eu vou te provar isso agora. O próprio Paulo fala sobre isso. Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo?
Somos somente servidores de Deus e por meio de nós que vocês creram no Senhor, cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Você tem uma missão. Agora Paulo vai finalizar agora. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. Faz a tua. Faz a tua que o outro faz a dele. O que adianta o pé sem a canela? O que adianta a canela sem o joelho? O que adianta o joelho sem a coxa? O que adianta o olho falar que não precisa do pé? Paulo ainda fala sobre isso, as partes do corpo. Faz a tua parte que Deus faz a dele. Para de olhar o serviço do outro. A gente muitas vezes quer se parecer melhor e sabe que melhor é Deus. Quem dá graça é Deus. Se eu sou bom, porque Deus me fez bom. Se eu sou ruim, porque Deus permitiu que porque eu esteja ruim para eu ser mais humilde. Para eu parar de ser arrogante. 7. De modo que não importa nem quem planta, nem o que planta, nem o que rega, mas sim que dá o crescimento. Quer dizer o quê? Não importa. Não importa esse monte de briga que o mundo está entrando aí. Importa que eu mantenho minha fé. Importa que eu estou salvando a minha casa. Importa que eu tenho guerras maiores para brigar em vez de ficar perdendo meu tempo com Facebook, Instagram. Bispo, não posso usar? Claro que você pode. É para a glória dele. Use muito. Nós usamos, a igreja usa isso. Agora, eu vou ficar discutindo que o Lula roubou, todo mundo já sabe. Capivara dele aí, dá para estender no estacionamento da igreja. Todo mundo sabe, vai falar o óbvio. Ele mesmo assume. Você já ouviu um vídeo lá, ele falando, eu já tô velho, eu tô caduco, eu não sei o quê, tudo, eu não vou mais enganar os 6. Ele mesmo assume, nem ele sabe que tá falando mais. Ou melhor, sabe muito bem, né? E a gente sabe que não precisa discutir. Vou falar que, né, vou ficar discutindo, né, uma coisa dessa. A gente precisa saber o que realmente importa, como o Senhor nos ensina. E se a gente não descobre isso, a gente fica aí, criando situações, procurando coisas, arrumando brigas, brigando com a família, brigando com não sei o quê, sabe? Esses dias eu ainda estava falando ainda com uma pessoa que conseguiu trazer a filha estava na igreja, tal, e ela não parava de falar, não, mas tem que mudar essa roupa, você tem que fazer, e começar a bater. Falei, calma, ela já está aqui, dá um passo de cada vez, sabe? Em Tiago ainda estava falando ainda sobre a briga do povo que conhecia a palavra de Deus, mas estava exigindo circuncisão, sabe? Tiago ainda fala, nossa, mas já é tão difícil, é tão pesado, porque é mesmo, exige sacrifício. Se tornar uma nova criatura é uma decisão diária. Todo dia você tem que decidir, você tem que acordar e falar, eu me nego, eu pego a minha cruz e sigo todo dia. Mas Deus está junto, isso que é importante. Agora, a pessoa vai mudar, é um passo de cada vez, vamos respeitar o tempo, gente. Vamos respeitar. Tá aí, a gente acha que que eu estou ajudando, estou atrapalhando, afasta mais. Quantos jovens nós conhecemos, sabemos, que não quer vir, não quer saber da igreja, porque o pai, a mãe não para de pesar. É julgador, condena, fala mesmo. Bispo, não deve falar? Você fala, mas mais do que isso, você mostra. Você mostra a vantagem, né? Porque se o filho, ou a filha, ou o marido, ou a esposa, não tiver mudança, você é o mesmo desequilibrado, você bebe em festa. Esses dias eu estava vendo ainda aí, um irmão antigo na igreja postando na coisa aí, com cervejinha na mão. Eu falei, Jesus amado, eu não vou nem entrar nisso aqui, senão... Provérbios 29 e 23. O orgulho termina em humilhação. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Na King James ainda. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Provérbios 16, 18. O orgulho procede à destruição, a arrogância procede à queda. O orgulho procede à destruição e a arrogância procede à queda.
11:2. O orgulho leva à desgraça, mas com humildade vem a sabedoria. Deus, ele dá o espírito de sabedoria para quem é humilde, aquele que sabe que sem Deus não sou nada. Então, nós aqui temos, eu tenho várias, a gente tem várias aqui, ó. Tiago 4:6. Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Mateus 18:4. Quem se torna humilde, como esta criança, é o maior do reino dos céus. Nosso coração tem que ser como criança. E as nossas decisões têm que ser como adultos, como homens e mulheres. Eu já falei aqui de um caso de uma pessoa que há uns 2 anos atrás ela foi no evangelismo com a gente na quinta-feira, tal, e aí finalizou o trabalho, tal, e a gente sabe como é pesado, né, tá na rua aí, porque a gente leva a vida através da palavra de Deus, e no final da oração, tal, a pessoa estava de olho aberto, tal, e ela ficou de olho aberto, só, e ficou, a gente orou, finalizamos o trabalho, falei, olha, gente, é importante, eu falei depois, é importante fechar os olhos, né, e a gente não pode ficar com o olho aberto, né, senão a gente fica se distraindo, é uma oração, né. E depois acabou o trabalho, a pessoa veio falar comigo, ela falou, bispo, eu sei tal, que você falou para mim, tal, que isso é para mim, tal, mas eu só quero te falar uma coisa, bispo, tal, porque eu tenho um pouco de paciência comigo, eu só estou há 2 anos na igreja. Eu falei, Jesus amado, meu filho fazer 5, já ora com o olho fechado, ele sabe disso, fazer 4, não precisa, gente, precisa pensar muito. E olha mais, olha, pelo menos é maravilhoso que a pessoa ficou na igreja, continuou até hoje. Se é 1 mês atrás, eu acho, um pouco atrás aí, ela veio falar comigo, né? Veio pedir perdão para mim, porque estava há 2 anos guardando isso. Você acha que é brincadeira, né? Não. E aí eu perguntei para ela, quanto tempo você está ensaiando para vir falar comigo? Né? Você já tomou essa decisão, estava ensaiando. Então, bispo, faz 1 ano. 1 ano que ela estava ensaiando para vir falar comigo. Eu não falei, eu não preciso perdoar, né? A perdoa não tive, nem muito pelo contrário, óbvio, né? O que é fechar o olho numa oração? Mas a pessoa ficou guardando. Mas isso que a Bíblia nos ensina, tenham paciência com os fracos. Acontece, mas esse fraco amanhã já vai ser forte. Ele está aprendendo, sabe? Tem que haver uma paciência, tem que plantar misericórdia para receber. Você precisa viver assim. Você não pode ser o arrogante que você sabe mais, que você está mais tempo na igreja, que você conhece mais a Bíblia. Você não pode falar nada, porque a Bíblia, Paulo ainda fala, você fala de Deus, mas sem o Espírito, não funciona, não leva a cura, não leva a libertação, não leva o amor de Cristo, precisa unção para ler essa Bíblia, precisa de autoridade dada pelo Espírito, é tudo pelo Espírito. Se não for por Ele, gente, não tem sentido nada na vida. E abracei, abençoei, tamo bem, me trouxe até uns doces depois, tal, tá top. Mas eu penso que a gente não pode parar a nossa vida por causa de um bom dia, boa noite, boa tarde, um fecha o olho. Isso é o que Paulo está falando aqui, ó, as crianças. Como eu posso dar alimento mais duro? Vai se engasgar e pode morrer. O que uma criança, uma pessoa engasgada pode acontecer? Morre, simplesmente morre. Deus, ele veio para nos dar vida e nada é maior do que possamos suportar. Às vezes você está aí tendo que tomar uma decisão grande na tua vida e não consegue tomar. Por quê? Porque vai exigir mudança. Mas a mudança é maravilhoso. Cada atitude que tomamos em Deus, nos aproximamos da natureza que Deus criou lá no Éden. É o padrão. Você quer conhecer o padrão que Cristo fez a todos nós? Vai lá para o Éden. Vai conhecer Adão e Eva, vai entender por que Deus fez primeiro, por que Ele direcionou o homem, vai entender que Ele deu o poder, além de fazer a imagem e semelhança de Deus, Ele nos deu o domínio sobre os animais e ainda permitiu que nós, que no caso o homem, desse nome a todos. Então, é tão maravilhoso que a gente vê que isso
é o reflexo que Deus está pedindo para nós. Nós precisamos entender que a humildade é igual promoção. Tenha humildade, saiba que você é realmente humilde. A bispa já falou que o orgulhoso se ofende fácil. Às vezes uma passagem como essa que eu estou lendo toda na Bíblia, você está ouvindo, por algum ranço, por alguma coisa, você já pegou raiva de mim. Agora eu só estou lendo a Bíblia. Você quer culpar alguém? Culpa Deus. E não vai dar certo. Porque Ele é a pessoa e o ser que mais ama você, que mais te ouve, que mais te cuida de você. Eu falei com um tempo atrás um rapaz que falou, bispo, já enviei currículo para todo lugar. Nossa, eu já até questionei a Deus, já cansei, já falei e tal. Eu falei, isso mesmo, é desse jeito. Quer adivinhar uma desgraça na vida? Vai nesse caminho. Porque a gente sabe que o Deus é o último, ou melhor, nunca está errado. Não posso nem falar o último errado, ele nunca vai estar errado. Ele sabe o presente e o futuro, ele sabe o passado, ele sabe o que vamos viver, o que vivemos, o que podemos fazer, ele sabe o que vai acontecer quando eu virar a esquina ali hoje. Se não for pela misericórdia dele, já tínhamos sido consumidos. A tua misericórdia que faz todo dia nós vivermos, porque a gente sabe que o homem é feito de espírito, né? Então se o seu espírito está caído, não adianta. Uma coisa puxando a outra. É um corpo, nós somos espírito, temos a alma e temos carne. Então, quanto mais você fortaleça o seu espírito, mais você vai ter força para subjugar a sua carne. Se você tiver situações que você precisa melhorar, vai de encontro e força a tua carne. Eu já... a bispa já conversando, explicando para mim algumas coisas, ela falou, né, cada situação que cada um tem, e algumas situações você não pode ser humilde, ou pode ser arrogante, e eu pensei o seguinte, se caso pode acontecer de eu ter uma atitude de arrogância, eu preciso eliminar isso aqui. E de que maneira? Eu vou voltar às primeiras obras. Se for, eu vou lavar o banheiro, eu vou em trabalhos de pessoas começando agora, eu vou passar vassoura no chão. O bispo está falando, não, isso não é menor. Estou querendo dizer, tem coisas que você fala, nossa, mas eu já passei essa fase. Não, mas você vai voltar de novo. Se você sentir, você volte às pequenas, às primeiras obras, aquilo que te fez começar. Bispo, mas e tem que parar? Não, você troca. Tem que explicar, às vezes, que as pessoas não entendem. Por quê? Por exemplo, por muitos anos, eu toquei bateria na Celso Garcia. Eu era baterista lá. E depois chegou o Jonatas, que toca melhor do que eu, e foi um processo, foi uma transição. Ele foi e assumiu a bateria. Um processo. É comum, é natural. Não foi pulando partes, não foi pulando etapas, não, foi natural, foi tranquilo. Mas se é necessário, eu volto para tocar a bateria. Isso não vai me diminuir. Às vezes a gente vê que, às vezes as pessoas olham, e a gente pega o envelope de dízimo, vamos entregar, lavar roupa, vamos lá, não importa, nós temos que voltar e nunca se perder. Fique em lugares que te faz lembrar de onde Deus te tirou. Davi precisava lembrar que ele cuidava de ovelha, não adiantava não, ele precisava lembrar lá. Inclusive, a analogia, a parábola que Natan falou, foi de ovelhas. E assim, a gente tem que lembrar que Davi, ele estava no campo, mas voltava para apacentar as ovelhas. Nós não podemos parar com essas coisas, porque se algum momento a gente esquece, né, o plano de Deus para nós, da onde Ele nos tirou, o que Ele já nos livrou, o que Ele já nos curou, onde Ele já nos colocou, o que Ele já nos abençoou, aonde Ele já restaurou, aonde Ele já restituiu, nós entendemos o propósito. E se você está numa posição que está te fazendo virar um tirano, volte! Vai pegar de volta, inicia de novo. Mas bispo, eu não quero, não importa o que você quer, importa que você vai obrigar a sua carne, a sua alma, o teu espírito a voltar a ser humilde. Você precisa fazer alguma coisa.
Eu não garanto que isso vai te fazer ficar mais humilde ou menos humilde, mas faça alguma coisa. Não se perca, porque Deus leva muito a sério a humildade. A humildade realmente leva a promoção, mas a arrogância, a soberba leva a queda, leva a destruição. O espírito altivo leva a destruição. Isso é muito sério. Nós vemos todo dia o arrogante e o soberbo caindo. Todo dia tem. E é maravilhoso quando a gente vê uma pessoa que tem uma versão da Bíblia, chama Bíblia Berkeley. Ele fala, Davi, como ele usa a expressão, Deus ele pega os João Ninguéms, ele usa essa expressão, é uma Bíblia americana. Eu adoro essa frase, porque ele pegou um João Ninguém chamado Davi, o maior rei de Israel, o homem que Jesus próprio disse, sou filho de Davi. A geração de Judá é muito forte, é muito forte. Isso aqui nós temos que, não podemos parar de ler. Porque ele pega os João Ninguéms, mas os João Ninguéms humildes. Porque amanhã vai ser um João alguém. Amanhã ele vai ter um cargo lá em cima e ele sempre vai lembrar, como Davi, quem me tirou de lá? Ele sempre vai lembrar, eu não peguei elevador, eu fui pelas escadas nesse prédio. Porque a cada degrau a gente aprende algo. Mas quem vai com o elevador, como Saul, não aprende nada. Mas, se é uma nação que vive de imagem, elas tiveram aquilo que elas mais queriam. Era uma imagem. E a gente sabe que imagem, isso não se sustenta. A Saul era grande por fora e pequeno por dentro. Quando Davi foi lá para aquele campo de batalha, lutar com aquele gigante de mais de 2,90 m, de mais 60 quilos de bronze, todo coberto de bronze. Naquele dia, todo mundo sabia, todo mundo inteiro sabia que aquele campo, naquela linha de batalha, o gigante era Davi e o anão era Golias. Ali só tinha um gigante. Sempre você, no campo de batalha, vai ser o gigante se Deus estiver contigo. Não importa a montanha o problema. Sempre, todos os Golias vai ser o anão. Todos os Golias vai ser o insignificante, porque Deus é grande. Porque Deus é poderoso. É Ele que fez aquela pedra chegar na testa daquele homem. É Deus que vai chegar. De tudo aquilo que você lançar, Ele que vai encontrar o alvo. Você acha que você que tem habilidade, nós não temos nada. Nós não podemos, se Deus fazer isso aqui, ó, acabou. Não respiro mais. E como usar, que foi encostar na arca só para segurar, com intenção, né? A gente é fulminado. Se não haver reverência, não houver respeito, não funciona. A gente tem um Deus que esse sim é o gigante. Esse sim está te sustentando até hoje. Esse sim que te dá a misericórdia de acordar e te dá energia e te dá toda a estrutura perfeita para louvar, usar a boca para louvar, usar os olhos para ler, usar o ouvido para ouvir a palavra de Deus, ou usar as mãos para colocar a mão nos enfermos, para fazer obras maiores. Nós temos isso para um propósito. Você tem saúde porque você é o mordomo da saúde que Deus te deu. Você tem pé porque você tem hoje um pé para glorificar a Deus. Braços para glorificar a Deus. Boca para glorificar a Deus. Tudo é para glorificar a Ele. Seja comais, seja bebais. Seja tudo para a glória dEle. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. E vamos orar. E vamos falar com Deus. Feche os seus olhos nesse momento e peça para Deus procurar, vasculhar se tem sentimento de arrogância, sentimentos de Saul, se tem algo que você está agindo e tem certeza que o Espírito já está te incomodando, coisas que você precisa mudar, coisas que você precisa trazer à luz. Sim,
Sim, eu sou arrogante, sim. Sim, eu olho muitas vezes com um olhar altivo. Sim, eu não respeito as pessoas. Sim, eu preciso melhorar nessa área. Sim, eu me acho melhor do que sou. Deus, Ele quer que você seja humilde para falar também. Humilde para apresentar aquilo que Deus já falou. Limpa isso aqui, que isso não faz parte do reino dos céus. Isso aqui não faz parte da minha glória. Isso aqui é do teu pai. Se você assumir o teu pai nas mentiras, você vai viver uma vida mentirosa. Vai assumir o pai da arrogância, vai viver uma vida arrogante. Agora, hoje, nós precisamos assinar e entender que a nossa certidão de nascimento em Deus está o nome do nosso Pai, Cristo Jesus. Você não pode mais aceitar que o diabo use a tua vida. Meu Deus, nós estamos na sua presença nesse momento. Senhor, e obrigado, meu Pai, por essa palavra, essa mensagem, meu Deus, as direções que o Senhor nos deu. Obrigado, meu Pai, por ter nos tirado as escamas dos olhos, ter limpado o nosso coração, ter tirado as mordaças, os tampões, as correntes, meu Deus, ter tirado, meu Pai, os nossos sapatos de cimento que nos impediam de andar. Meu Deus, eu peço, Senhor, que se há, meu Deus, uma arrogância, um espírito de orgulho, um espírito de soberba, meu Deus, se há um espírito que está bloqueando resultados, vidas, meu Pai, desde espiritual, emocional, financeira, conjugal, meu Deus, se há um demônio, meu Deus, que está bloqueando a operação integral, completa do Espírito Santo, meu Deus, meu Pai, até mesmo vindo de maldições hereditárias, nós queremos quebrar, anular, cancelar e destruir, meu Deus, e determinar que hoje, meu Deus, o Senhor possa nos fazer e nos realizar, meu Deus, um povo humilde, um povo sedento, um povo com fome, meu Deus, a fome de te conhecer, a fome de te obedecer, a fome, meu Pai, meu Deus, de sacrificar, de ajoelhar, de perdoar, de abençoar, meu Deus, de transbordar, meu Deus, que nós possamos receber esse Espírito vivo, meu Deus, Espírito que levanta, esse Espírito, meu Deus, que mexe, meu Deus, aqueles que estão ao nosso redor, meu Deus, que hoje nós venhamos a entrar em qualquer área, em qualquer setor, em qualquer território, e que o Espírito, meu Deus, venha entrar conosco, meu Deus, esse Espírito, meu Deus, é um Espírito humilde, e queremos, meu Pai, viver, meu Pai, sendo humildes de coração, meu Pai, humildes no orar, humildes para nos enxergar no espelho, meu Deus, enxergar, meu Pai, que tudo foi feito para a tua glória, para honrar o teu nome, meu Pai. Nós somos aqui embaixadores de Cristo, nós somos a imagem e semelhança de Cristo, nós somos remidos, nós fomos comprados por alto preço, meu Deus. Ah, Senhor, não nos deixe, meu Deus, achar que somos alguém, meu Deus, sabendo que nós não somos ninguém sem o Senhor. Tire nosso nome, meu Pai, do nosso RG espiritual e coloca o teu, meu Deus. Por favor, não nos deixe se perder, Senhor, nas bênçãos, se perder, meu Pai, na preguiça, na acomodação, no descaso, no retrocesso. Meu Deus, que isso seja finalizado na nossa vida e que venhamos viver, meu Pai, para a honra e para a glória do Senhor mais uma vez. Eu abençoo a tua vida, eu determino inteligência, sabedoria, coragem, intrepidez, eu determino novos dons, talentos, eu determino uma unção derramada do alto trono do Senhor sobre a tua vida, deixando você com uma visão melhor, deixando você com discernimento aprofundado, deixando você com coragem, com ousadia, que você seja homem, uma mulher de caráter, um homem de caráter, meu Deus, diligente, respeitoso, meu Deus, que cuide das suas coisas, meu Pai, como fosse o meu Pai, um bebê recém-nascido de um dia de vida, meu Deus, com aquela delicadeza, meu Pai, meu Deus, andando devagar, olhando onde pisa, meu Deus, sempre agradecendo, louvando, meu Pai, cantando as melhores canções, amando, meu Pai, como foi o primeiro amor, o primeiro filho, porque o Senhor nos trata, meu Deus, todos os dias, como nós fomos, meu Pai, a primeira criação.
Porque somos, sim, meu Deus, meu Pai, a imagem e semelhança, um povo que foi amado e é amado tanto. Meu Deus, o Senhor nos trata como fosse, meu Pai, a primeira Adão e a primeira Eva. O Senhor trata com tanto respeito, meu Deus, e nós precisamos retribuir isso de alguma maneira. Não nos deixe, meu Pai, de ser arrogantes achando que nós não precisamos orar, meu Pai, com delicadeza. Meu Pai, nós não precisamos louvar, meu Deus, com força. Nós não precisamos dançar com toda energia, como Davi dançava, pulava, trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém, meu Deus, futura cidade de Davi. Meu Deus, ele dançava com todas as forças. Ele não ligava se alguém estava olhando, se alguém estava questionando, reclamando, se a Mical estava falando demais. Ele só queria te agradar, meu Pai. E é isso que nós precisamos, meu Pai, entender e viver. Que hoje teu povo viva para te agradar e que esqueça tudo, meu Pai. Esqueça que vão achar na família, no trabalho, nas redes sociais, porque tudo seja para a tua glória, meu Deus, e que nada venha nos travar, que o medo da imagem, o medo, meu Pai, de ser julgado seja arrancado e que nós venhamos, meu Pai, meu Deus, dá mais um passo hoje para a natureza de Cristo, aquela que nós fomos criados, meu Pai, para ser, que nunca deveríamos, meu Deus, meu Pai, mas nós sabemos, meu Deus, que tudo tem um propósito e que o Senhor multiplica a graça sobre nós, para através dessa graça nós possamos cumprir a sua direção, uma direção tão poderosa que seja santo como eu sou santo, meu Deus. Nós queremos essa santidade e sabemos que é impossível nas nossas habilidades, mas é possível vivendo pelas suas habilidades, pelas habilidades do Espírito Santo que nos fornece. Derrama graça, meu Pai, sobre nós. E que hoje, meu Pai, seja um dia especial. Um dia, meu Deus, que quando terminar, nós veremos, meu Deus, hoje sim, meu Deus, eu dei mais um passo para a eternidade. Obrigado, meu Deus. Eu abençoo a vida de cada um. Eu consagro a vida de cada um e peço, meu Pai, a concretização e a materialização de cada desejo, de cada pedido, de cada propósito. Que teu povo seja favorecido em tudo. Meu Pai, que casamentos sejam restaurados de forma integral. Meu Pai, que o respeito e a admiração volte. Meu Pai, que hoje famílias sejam reconstruídas. Meu Pai, que trabalhos, meu Pai, sejam prosperados. Que sonhos sejam realizados. Meu Deus, que nós possamos, a cada passo que nós dermos, meu Pai, que o Senhor venha nos testar sim. E que possa ser, meu Pai, um passo que venha honrar o teu nome mais uma vez. E nós acreditamos nisso e tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. Porque nós cremos nisso, nós acreditamos e tomamos posse. Muito obrigado, meu Deus. Eu te amo e te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém.